Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui reunidos para buscar ao Senhor Deus, para invocar o seu santo e poderoso nome, para meditar na sua palavra, para prestar culto a Deus nesse tempo. Nós estaremos falando hoje sobre a carta de Paulo à igreja de Corinto. Quero que você pegue sua Bíblia, abra em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos estar meditando nesse texto. Existem ensinamentos poderosos nesse texto. Existem ensinamentos formidáveis da parte de Deus, principalmente no que diz respeito à conduta cristã, principalmente no que diz respeito à nossa vida cristã. E eu quero que você esteja junto comigo meditando nessas verdades espirituais em nome de Jesus. Amém? Quero orar juntamente com você nessa hora. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui buscando a Tua face, invocando o Teu santo e poderoso nome, pedindo a Tua misericórdia. Clamamos ao Senhor essa noite e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver. Como aquele cego sobre o qual Jesus impôs as suas mãos, mas também como aquele cego sobre o qual Jesus impôs as mãos e viu não só física, mas também espiritualmente. Abre os nossos olhos. Nós estamos hoje diante de Ti reconhecendo, eu estou reconhecendo, Senhor, a minha total insignificância. E reconheço também que de mim, como ser humano, eu não tenho nenhuma capacidade para chegar até as Tuas verdades. Mas eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem poder sobre o barro. Eu sei que o Senhor é aquele que transforma o vil em coisa extraordinária. E eu peço, Senhor, toma os nossos corações essa noite, por mais vis que eles possam parecer. Eu peço em nome de Jesus, Pai, apaga as nossas transgressões, lança-as no mar do esquecimento. Reveste-nos com o Teu Espírito. Ensina-nos a enchermos-nos do Teu Espírito, para que nós possamos salmodiar ao Senhor, que nós possamos buscar a Tua face, que nós possamos realmente conhecer o Senhor em espírito e em verdade. Ensina-nos a Tua palavra. Como um pai que ensina uma criança que nada sabe, mas que muitas vezes pensa que é detentor de todo conhecimento. Que o nosso coração seja humilde, Senhor, e o Teu coração seja gracioso para conosco a respeito do conhecimento da Tua verdade. Que cessem as divisões entre nós, entre as denominações, e que todos nós entendamos que o estandarte que nós temos que levantar não é de uma denominação, mas é do Senhor. A Tua palavra diz que bem-aventurado é o ser humano cuja esperança está em Ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Que na minha vida e na vida dos meus irmãos se encontrem os Teus caminhos, Senhor. Leva-nos até Ele. Como um pastor que guia a míope ovelha, guia-nos, Senhor, até águas tranquilas. Refrigera nossa alma por amor do Teu nome e nos ensina, Senhor. Nos ensina a sermos melhores. Que a Tua palavra possa ser ecoada e amplificada nas nossas vidas por meio do nosso testemunho cristão. Abre os olhos, Senhor, de todos que precisam ver e daqueles, Senhor, que são os piores cegos, que são aqueles que acham que enxergam, mas estão longe da Tua palavra. Que toda filosofia humana, que toda persuasão humana caia por terra nessa hora, Pai, seja na minha vida ou na vida daqueles que ouvem, e que realmente o coração deles esteja aberto, Senhor, como a boa terra para receber a Tua palavra. Eu peço, Santo Espírito, meu amigo e companheiro, visita a minha vida e a vida de todos que estão ouvindo. Afofa a terra, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, e faz-nos entender que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor, que é santo, e que é digno, e que é magnífico. Usa-nos, Senhor, e que realmente o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, a partir desta hora. Que o Teu nome seja glorificado e que toda a glória seja dada ao Senhor, que criou os céus e a terra e que renovou o homem, a terra, o barro e o tornou em algo extraordinário. Seja conosco, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar aqui com uma frase latina, que é utilizado em latim, que é utilizado por muitos homens, inclusive por Napoleão Bonaparte.
Divide et impera. Isso mesmo, né? O divide et impera. Dividir para conquistar. Essa tem sido a estratégia do diabo hoje dentro da igreja, dentro das famílias, dentro de cada lugar onde Deus pode operar. As pessoas estão divididas. O diabo tem conseguido dividir família. O marido da esposa tem conseguido dividir os filhos dos pais. O diabo tem conseguido dividir as igrejas, o ministério de louvor, as pessoas que não se dão dentro do ministério de louvor, e por isso a adoração não pode chegar até Deus como um cheiro agradável. Existe um cheiro ruim junto com esse cheiro agradável. O cheiro da inveja, o cheiro dos maus costumes. Existe divisão em todo lugar. Divisão entre batistas e assembleanos, entre arminianos e calvinistas, entre pentecostais e tradicionais, pessoas que chamam a outra igreja de porta larga, sendo que essas divisões, em todas elas, quem é beneficiado é o diabo, o pai da mentira, aquele que distorce a palavra de Deus e conduz todos nós, às vezes, ao erro. Precisamos enxergar o nosso inimigo. Precisamos entender que o meu inimigo não é outra denominação, que o meu inimigo não é o irmão que está sendo usado por Deus dentro da igreja. O nosso maior inimigo é o diabo, e o interesse dele é exatamente esse: divide et impera. Ele tem dividido o povo de Deus, ele tem dividido a igreja brasileira, e esse é uma orientação que Paulo faz à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era, se você estudar a geografia, era uma importante igreja localizada numa região portuária, onde muito dinheiro circulava por lá. Era um lugar onde vários navios paravam e utilizavam como rota de transposição comercial. Por isso, muito dinheiro circulava naquela região. Mas junto com o dinheiro que circulava naquela região, também circulava coisas desagradáveis a Deus. O pior tipo de costume, o pior tipo de orgias, prostituição. Eu posso dizer que é como se fosse a internet hoje, alguns pontos da internet. Existia no mundo antigo, as pessoas costumavam dizer o seguinte: vamos corintianizar, ou seja, vamos cometer prostituição, vamos fazer coisas bizarras, seja na questão sexual, na bebedeira, enfim, todo tipo de desregramento antigamente era chamado e era referido à cidade de Corinto. Uma cidade muito rica, mas uma cidade muito corrompida. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, ali superabundou a graça. O apóstolo Paulo pega então a sua pena, tinta e começa a escrever a igreja de Corinto. E é isso que nós vamos ver agora. As recomendações, as exortações de Paulo, os elogios que Paulo faz e também as críticas que Paulo faz à igreja de Corinto, que servem maravilhosamente bem para nós hoje, principalmente na nação brasileira. Uma nação que é muito envolvida com misticismos, com várias divindades, que não são deuses na verdade, que são envolvidas com prostituição, como nós vimos há pouco tempo, práticas de pedofilia. As pessoas se escandalizaram com o caso da menina de 10 anos, mas às vezes as pessoas se esquecem que existem 60 mil estupros em média que acontecem por ano dentro da nação brasileira. E por que isso? Por que isso? Simples. Porque as pessoas, elas abandonaram Deus, porque as pessoas se esqueceram de seus princípios. E quando eu falo das pessoas abandonarem Deus, eu não falo daqueles religiosos que estavam gritando em frente ao hospital, dando mau testemunho e agindo de maneira equivocada. Pessoas que não foram dirigidos pelo Espírito de Deus e muito menos pela misericórdia de Deus. São pessoas que são prontos a exercer juízo sobre o outro, mas ai deles se Deus utilizasse o mesmo critério de juízo e de justiça sobre a vida deles. Provavelmente nenhum deles estaria vivo agora. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos um olhar de misericórdia e sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Vamos aprender com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, capítulo 1. No começo do capítulo, Paulo faz orientações ao povo que reside naquela cidade. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, separados, juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles
e nosso. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte, Paulo vai fazer uma saudação. Na sequência, Paulo vai falar a respeito da graça de Deus. Vai falar a respeito da igreja de Corinto. Paulo vai tecer um elogio formidável sobre essa igreja. A partir do verso 4 ele vai dizer o seguinte: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Graça, mesmo eles sendo tão envolvidos em pecados, Deus derrama da graça salvadora sobre eles e o favor imerecido. Aleluia, Deus é bom. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala à igreja de Corinto, embora vocês estejam envolvidos em toda um rigor de prostituição, vocês estejam banhados em uma série de coisas erradas, vocês são uma igreja cheia do poder de Deus, vocês são uma igreja que usufruem, que desfrutam dos dons espirituais em sua plenitude. Olha que coisa gloriosa, uma igreja num lugar totalmente corrompido. E o texto que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele está pujante nos nossos corações. Porque às vezes nós olhamos para cidades, principalmente do Vale do Paraíba, e nós pensamos assim: olha a idolatria como se estabeleceu nessa região, quando não é um terreiro, é um ponto de idolatria. Mas a Bíblia diz que é onde abundou o pecado que vai superabundar a graça. É nesse lugar onde todo mundo fala, dali não vai sair nada. É dali que Deus tira coisas extraordinárias. Quando nós vamos ler aqui no contexto, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque Deus pega as coisas que não são e as coisas tolas deste mundo, e Ele confunde os grandes com elas. Quando você vai estudar as histórias bíblicas, Deus pega Moisés, Deus vai pegar ali Davi, uma criança ruiva que todos olhavam para ele e falavam assim: esse ruivo aí, sim, é ele. Porque quando Deus usa uma pessoa como eu e como você, que não tem nenhum mérito em si, o nome dele é glorificado. Porque às vezes quando Deus pega uma pessoa que é muito estudada, que é muito entendida, ela fala assim: não, Deus fez, né? Mas eu dei uma forcinha para ele. Esse é tolo. A Bíblia diz que uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade é uma pessoa tola. Aquela que não reconhece o senhorio de Deus. Uma pessoa que fala uma coisa dessa é uma pessoa que na verdade nem conhece Deus. Porque se você conhecer Deus e saber quem Ele é, você vai ver que Ele é o maravilhoso. Ele é o extraordinário. Ele é aquele que resgatou a tua vida, aquele que te redimiu do inferno, é aquele que é o Todo-Poderoso, que está sentado agora num trono de glória. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. De maneira que não lhes falta dom espiritual nenhum, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você vai ser repreensível no dia do Senhor? Será que você está pensando no dia do Senhor? O dia do Senhor é quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier. Nós estudamos sobre escatologia, né? Sobre arrebatamento da igreja. Nós sabemos que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, vai ser em duas etapas, pelo menos assim nós acreditamos, nós cremos. O Senhor virá no ar buscar a sua igreja. Esse é o dia do Senhor. O dia que você vai se encontrar com Ele, você vai ser um corpo com Ele, um só espírito com Ele, vai ser o nosso casamento espiritual, a igreja vai se unir com Cristo, seremos transformados. Será que você tem aguardado o dia do Senhor ou já nem pensa mais nisso? Misericórdia! Deus é fiel por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados a essa comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão me ouvindo bem? Estou vendo aqui o texto de vocês. Paulo está dizendo que nós devemos ter o mesmo falar. Nós devemos ser unidos. Isso não depende de denominações. Quero que você entenda. Você que está escutando aí, eu sei que tem gente de várias denominações aqui. E às vezes a gente cria uns murinhos, né, uma cerquinha onde Deus não criou. Porque o rebanho é um só, o Senhor é um só. Aleluia.
Não é o Samuel Ferreira, não é o bispo tal, não é o bispo não sei da onde, não é o pastor fulano que comanda. Quem comanda todo o rebanho do Senhor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi dado no dia de Pentecostes. Ele, não estou falando sobre os dons, estou falando sobre o governo do Espírito Santo. Aleluia! Nós vivemos hoje na era do Espírito. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia! E ele está aí. E esse Espírito comunica com o seu Espírito, de que nós somos filhos de Deus. E essa comunicação espiritual acontece quando nós entendemos que nós somos igreja. Quando nós temos essa percepção. E é interessante que o Espírito Santo, Jesus diz que ele vai glorificar a Cristo. Olha que interessante. Então, se o Espírito Santo está preocupado, enquanto às vezes a gente nas denominações não está preocupado com oferta, não está preocupado com uma série de coisas, o Espírito Santo está preocupado com uma coisa só, que é glorificar Cristo. Por quê? Porque glorificando Cristo, ele vai glorificar o Pai. Nosso Pai, Deus. Então, Senhor, como isso é bom, né? A gente ter essa consciência, essa informação espiritual de que Deus está sendo glorificado em Cristo, Cristo está sendo glorificado no Espírito e a igreja está servindo e sendo dirigida pelo Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ser cristãos. Teve um movimento que aconteceu aí, né, o Descendo, e outros movimentos ao redor do mundo, que eles dizem o seguinte: você precisa ser crente onde você está. Eu sei que você precisa ser crente dentro da igreja, isso é bom, isso é interessante, mas eu fico pensando, aquilo que você é no púlpito, você que é líder está me assistindo, você que é pastor está assistindo, que às vezes alguns pastores assistem. Você é na tua vida real, vida real, termo, desculpa. Você é na vida real, no seu dia a dia, com seus filhos, com a sua esposa, com os irmãos, do jeito que você é no púlpito? Pois devia. Porque se você não é, você é um hipócrita. Você está reprovado. E eu digo que o lugar mais extraordinário do mundo para a gente pregar a palavra é na nossa casa. O melhor púlpito que você tem é para a tua família. Se você não consegue pregar Jesus para a sua família, se a sua família não consegue olhar para você e falar assim, um homem de Deus, não adianta pegar um púlpito, ligar uma câmera e falar sobre Deus. Você tem que falar daquilo que você vive, daquilo que é a essência da tua vida. E aquilo que você não consegue viver, você dobra o seu joelho e você chora. Você chora e fala para ele assim: Deus, eu preciso ser isso que eu prego. Eu preciso não falar do conhecimento soberano de Deus, aquelas coisas muito maravilhosas e lindas que a gente aprende na teologia. Não, eu preciso pregar com a minha vida. Eu preciso que as pessoas enxerguem o Senhor em mim. Eu preciso que as pessoas consigam entender que eu estou morrendo e o Senhor está vivendo em mim. E Paulo vai dizer o seguinte: suplico-vos, a partir do verso 10. Agora ele vai falar sobre essa concórdia na igreja. Que vocês falem uma mesma coisa, sejam de um mesmo parecer. Verso 11. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Clói que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de que um afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. E aí Paulo vai falar sobre essa questão do batismo, porque quando não se batiza ninguém vai ter essa questão da filiação, do denominacionalismo, né? E aí ele vai dizer o seguinte: a partir do verso 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Existe um poder na mensagem da cruz, e hoje a gente mistura evangelho com psicologia, a gente põe uma muleta de filosofia, uma outra muleta de sociologia, porque o evangelho tem que ser politicamente correto, porque hoje está na moda politicamente correto, né? Você não pode condenar nenhum pecado, você não pode chamar nada de pecado, hoje tudo é problema. A pessoa tem um problema, a pessoa tem uma opção diferente, a pessoa tem um pensamento diferente, a pessoa tem um jeito diferente, a pessoa tem um pensamento diferente, a pessoa tem uma igreja diferente hoje. Hoje tem igreja diferente para qualquer tipo de pessoa. Mas isso não é a igreja de Deus. Pastor Zé Roberto, ele falou uma coisa que isso ficou impresso em mim, e graças a Deus pelos homens de Deus que ainda falam da parte de Deus, inspirados por ele. Ele disse assim: irmão, se você quer viver uma vida mediana dentro da igreja, vai para o mundo. Porque é pior ainda que você está vivendo dentro da igreja, e quando Jesus voltar você vai ficar 25 anos dentro da igreja.
perturbando as pessoas, atrapalhando o ministério dos outros. Você vai ficar atrapalhando os novos convertidos que chegam com fervor espiritual. Você vai ficar falando, não é bem assim. Você vai ficar ali como uma barreira, como um muro de proteção. Eu falo que é a curva no cano, a água vem com tudo e ela diminui a velocidade, vai. Você é especialista em atrapalhar chamados. E no final da vida você vai morrer e vai pro inferno. Então por que você já não vai? É uma palavra dura, né? Eu ouvi isso também a primeira vez, foi muito duro. Mas eu concordo com o pastor Zé Roberto nesse sentido. Porque, irmãos, não é hora mais de nós brincarmos. É hora da igreja parar com esses mimimi. Vai falar de um, vai falar do outro, vai falar de outra denominação. Irmão, se você tem coque, se você tem cabelo comprido, se você não raspa debaixo do seu braço, isso não é problema. Isso é opção sua. Vamos buscar a Deus. Vamos invocar o nome do Senhor. Pensa que coisa linda, uma cidade onde todas as denominações não estão mais preocupadas em atacar as outras. Elas estão ali dobradas dos seus joelhos, clamando a Deus. Vai estudar sobre a história dos avivamentos. Eu tenho estudado nesses últimos 2 anos sobre os avivamentos do País de Gales, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento das Ilhas Hébridas, o avivamento que é promovido ali pela vida de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney. Esses homens de Deus, Lutero, Calvino, homens que foram uma explosão na sua geração, que foram poderosos em Deus, que falaram e mudaram o rumo de nações, como por exemplo ali no País de Gales. Homens que decidem servir a Cristo com interesse e eles mudam o rumo de uma nação. Eu acho que é isso que falta. Faltam pessoas decididas em Deus. Pessoas que são quentes ou são frios. Porque às vezes as pessoas se escandalizam com isso que eu falei. Então vá para o mundo. Mas Jesus fez essa recomendação. Ele disse, seja quente ou seja frio. Seja quente ou seja frio. Tem igreja que não faz diferença nenhuma na rua que ela está. Tem igreja que consegue ficar 20 anos numa rua e não fazer diferença nenhuma. Tem pessoas que conseguem ficar 20 anos dentro de uma igreja e não fazer diferença nenhuma, exceto atrapalhar. Quando alguém chega e é usado por Deus, ela, não, mas eu estou mais tempo aqui. Eu já fui inquirido a respeito disso. O senhor colocou tal pessoa para pregar, mas eu estou aqui há mais tempo. Divide et impera. O diabo tem dividido o povo de Deus e por isso ele tem conquistado, por isso ele tem ganhado espaço no Brasil. E a culpa é sua, a culpa é minha. Por fim, ninguém vem alegar que foi batizado, verso 19. Portanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Os grandes pensadores, filósofos? Acaso Deus não tornou completamente insensata a sabedoria desse mundo? Enquanto o mundo todo quer um espetáculo, enquanto o mundo todo quer que a igreja prove cientificamente onde que Deus está, a igreja tem muito poder quando ela dobra o joelho. Vai ler sobre a história, vai ver o que aconteceu aqui no Brasil, nos anos de 1910 em diante. Um povo fiel, um povo iletrado, um povo que não sabia nem ler e escrever direito, dobrar os seus joelhos. Vai ler na Rua Azusa, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, as pessoas dobraram os seus joelhos. Vai ver o que aconteceu no País de Gales, as pessoas começaram a orar e falando assim. Era um espírito de quebrantamento tão grande que as pessoas diziam assim, Senhor, quebra-nos. Quebra-nos, Senhor. A gente está muito altivo, de pé, peito estufado, quebra-nos. E Deus começa a quebrantar aquele povo. E quanto mais eles pediam para ser quebrantado, mais Deus quebrava. Até que chegou um ponto que Deus falou, agora o barro virou pó de novo, o vaso virou pó de novo, eu posso moldar ele. Deus derrama da palavra e começa a moldar um tempo novo. Aleluia. Que Deus possa moldar um tempo novo na igreja brasileira. Eu digo pro pessoal lá de Cachoeira Paulista que eu quero ainda andar pela rua e ver gente falando em mistérios. Quero andar pela rua e ver gente profetizando. Quero andar pela rua e ver gente entregando coisas da parte de Deus. Eu quero que você tenha visão de Deus no seu trabalho. Você vai andar em espírito de tal maneira que você não vai precisar ir para um monte. Você vai ser um monte. Você vai ser, não o monte no sentido de aquele que
é uma montanha na vida das pessoas negativamente, mas aquele que um lugar de consagração onde você chega. Verso 21, considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus acreditavam em um Messias todo-poderoso, bonito, galã, musculoso, que vinha num cavalo, comandando exércitos e chegava e dizia: eu sou o Messias. E esse é o problema quando você cria expectativas a respeito erradas do que Deus vai fazer. As pessoas esperavam o Messias vindo num cavalo branco, com poder e glória, com exércitos, com espada, com lança. E aparece o menino. O menino dentro de uma estrebaria. O menino dentro de um coxo de animais. E os anjos olham para aquele menino e dizem assim: ali está o Todo-Poderoso. Ali está o Todo-Poderoso. E eu gosto muito disso. Porque o fato de Deus fazer esse tipo de loucura significa que você pode ser usado. Que você pode ser usado para transformar essa geração. Deus, ele pega pessoas em lugares que você fala assim: dali não vai sair nada. Mas Deus vai transformando essas pessoas. O que não pode é você dizer que está em Cristo e você não se torna uma nova criação. Você não é moldado por Ele. E os judeus esperavam esse Messias maravilhoso. E os gregos ficavam pensando: o que é a verdade? E altos pensamentos filosóficos, habilidade discursiva. E aí Paulo diz que nós pregamos o evangelho de poder. Paulo vai dizer: a minha palavra não convém de sabedoria humana. Hoje nós temos evangelho para todos os sabores. Mas o mais importante é o evangelho de Deus, a palavra. E do verso 25 ao final, para nós encerrarmos aqui, o chamado à vocação dos santos. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então vamos pensar aqui. Paulo faz a sua saudação na primeira parte, depois ele fala que os irmãos de Corinto, embora vivam em um lugar extremamente pecaminoso, eles eram cheios do Espírito Santo. No entanto, Paulo diz que existe uma divisão dentro da igreja e o diabo é aquele que faz essa divisão. Lembra que nós falamos? Divide et impera, dividir para conquistar. E eles deveriam estar atentos a isso, e você também tem que estar atento a isso. E depois que existe uma palavra da cruz extraordinária, que ela não é de sabedoria humana, ela não é de homens, ela não é de Paulo, de Apolo, ela não é da Assembleia de Deus, não é da Batista, da Metodista, ela é uma palavra de Deus. E importa que Deus seja glorificado, independente do veículo pelo qual você foi. O que importa não é, entenda bem, o importante não é o banco que você senta no ônibus, que a gente tem preferência, eu gostava daquele banco mais alto. O importante não é o banco que você senta, o importante é você ter consciência de quem é o ônibus e quem é o motorista, o Espírito Santo que conduz e Cristo que é a igreja, o dono da igreja. Depois Paulo fala sobre a vocação e o chamado desses santos, falando que embora as pessoas se auto-vangloriem, Deus escolheu coisas pequenas e simples. Então eu vou dar um conselho para você que quer ser usado por Deus: seja simples. Porque a gente começa a conhecer a Deus e a gente vai fazer teologia. Oh, aleluia. Aí você vai fazer teologia. Aí você vai fazer cemitério, quer dizer, seminário. E aí lá você perde o resto da sua fé. Não estou falando mal de estudar. Eu sou uma pessoa que estudei. Eu sou formado em história, eu sou graduado. Eu passei pela universidade, passando pelo seminário. E o meu problema não é isso. O problema é que às vezes você passa por esses lugares e você começa a se achar melhor que os outros. Eu vejo dentro do seminário, um seminarista do 5º ano olha para o seminarista do 4º. O ser humano é terrível. E Deus, ele usa pessoas simples. E se você perder essa simplicidade, se você se achar muita coisa, Deus não vai te usar. Porque Deus precisa de vasos vazios. Quando aquele texto lá do Antigo Testamento de Elias, os vasos vazios. E aí você fala: nossa, mas eu tenho que estar vazio, mas aí não tem graça nenhuma, né? Porque não vai ter nada meu, vai ser só Deus. Sim, vai ser só Deus, sempre foi só Deus. O problema é que quando você é meio soberbo, metido, perturba os irmãos da igreja.
Quando você chega, as pessoas olham e falam assim, chegou. Quando você é uma pessoa cheia de si, que fala, irmãos, eu tenho teologia, eu tenho filosofia, eu tenho heresia, você tem tudo. E esse é o problema, porque daí o vaso está sujo e Deus tem que começar a tirar aquelas coisas de lá de dentro. Porque a glória e o esplendor é dele. E quando você entender que a glória e o esplendor é dele, você vai estar no lugar certo. E aí você vai poder ser usado. Amém? E Paulo, no 28 em diante, ele diz o seguinte: ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, tipo eu e você. O mundo olhava e falava assim, nossa, que coisinha insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Por isso que você entende com uma criança cheia do poder de Deus, uma criança que prega na autoridade do Espírito, um adolescente que levantou a mão e aceitou a Jesus, e ele está lá naquela, desculpa a expressão que eu vou usar, uma expressão muito jovial, porque eu dou aula para adolescente. Você está naquela vibe espiritual, você está naquela coisa, o adolescente que aceita Jesus, o jovem que aceita Jesus, ele, quero Deus. Ah, mas eu quero Deus. Vamos pro monte? Vamos embora. Vamos para onde você pode? Vamos embora. Se você falar para ele que plantar bananeira e cantar um hino da Cassiano dá certo, ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele está sedento por Deus. E Jesus diz o seguinte, quem tem sede vem a mim e beba. Então não adianta você ir na igreja se você não tem sede. Aleluia, receba essa aí, para você meditar no fim de semana. Tem gente que chega na igreja assim, ó. Ele olha para o cabelo da irmã, ele olha para a roupa da irmã, ele critica o som, ele critica a pessoa do louvor que errou a terceira nota, ele critica o pregador porque não fez a exegese apurada do texto e a vida dele está destruída. Vou repetir, a pessoa chega na igreja e parece um comentarista de futebol. Chega a irmãzinha com aquela saia velha, a outra irmãzinha está com o sapato que não sai das contas, outro irmão que não sei o que, o pastor falou uma palavra errada. E por isso ele chega na igreja, ele participa do culto e ele vai embora do mesmo jeito. Spurgeon vai dizer que Deus não despede ninguém vazio, só aquele que é cheio de si mesmo. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. A Bíblia diz que Deus conhece o soberbo de longe, mas ele dá graça ao humilde. Então chega humilde na igreja, irmão. Chega lá com aquela viúva e fala assim, Senhor, hoje eu estou todo quebrado, hoje eu não queria nem vir aqui. Eu já cheguei assim. Se você nunca chegou, eu já cheguei assim. Senhor, o Senhor sabe, eu estou paz, Senhor, irmãos, aleluia, hoje Deus vai falar, estava rolando isso pela fé. Fala assim, Senhor, hoje nem eu queria estar aqui. E é nesse dia que Deus faz algo extraordinário. Por quê? Porque o culto foi maravilhoso? Não, porque você estava numa condição que ele podia trabalhar. E aí você fala, você ministra, você chora. Como diz o pastor Eliezer, né? Você tem aquela... Não vou usar todas as palavras. Não, vou falar assim. Aquela unção do catarro grosso, desculpa a expressão que o pastor Eliezer usa, mas eu acho também pertinente. Que aquele dia que você vai no culto, você começa a chorar. Já viu que você começa a chorar copiosamente? E você chora. Eu já passei por essa. Você tem até vergonha de levantar, porque você está destruído. Se for mulher, então pior. Parece um panda. A maquiagem já borrou, o cabelo já bagunçou. Se é homem, a roupa já está torta, a camisa está para fora. Você está todo desajeitado, né? Mas você chorou. Você falou para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Deus tem misericórdia de mim. Deus, olha, eu estou quebrado. E quando você se derrama diante dele assim, você chega no culto falando assim, hoje não importa o que as pessoas estão fazendo, eu vim aqui entregar minhas moedas para o Senhor. É nesse dia que Deus vai mudar a tua vida. É isso que Deus precisa para que a tua casa seja organizada, para que a tua família seja organizada, para que o teu casamento seja organizado, para que o teu ministério seja organizado. Não adianta você ficar com inveja dos irmãos que chegaram e passaram na sua frente. Muda o seu coração, você vai começar a seguir eles. Pega o vácuo, irmão. Pega o vácuo. Eu tinha motinha, broizinha, 125. Motinha. Às vezes você vê um caminhão, alguma coisa passando, você anda uma distância dele ali. O que acontece com o motoboy? Ele abaixa ali e vai. Menos esforço. Não faça isso para você não morrer, tá? Porque pode ter alguma coisa no caminho. Mas eu digo no sentido de que até as aves, quando voam, elas voam em V. Porque o primeiro aqui da ponta, ele quebra a resistência do ar e os outros são arrastados. Irmão, você está vendo que alguém está correndo e você está fraco? Gruda nele. Não senta no fundo, não. Senta atrás do irmão barulhento. O
O irmão começou a balançar, você começa também. Ô Senhor, esse irmão atribulado aqui, ele tá pegando fogo, Senhor. Senhor, né? E vai junto, irmão. Embala que você vai ser abençoado. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se glorie perante ele, verso 29, 30 e 31. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus. Você é de Deus, você é do Pai. Mas eu estou em pecado, eu pequei essa semana, eu fiz coisa errada. Se converte, volta. Você é dele, você é do Pai em Cristo Jesus. Mas eu errei, pastor. Tira o legalismo da sua vida, que é o que Paulo está recomendando aqui na carta aos Coríntios. Tira essa coisa da sua vida. Você errou, se levanta. Eu vi quando eu era adolescente, não entendia muito de Bíblia. Eu via gente que errava, que dava uns amassos às vezes na namorada e aí desviava e ia para o mundo. Por quê? Porque a religião colocou na cabeça dele que ele não pode errar nunca mais, que ele é perfeito. Você não é perfeito. Deus não quer pessoas perfeitas, porque Ele ama você. Ele quer pessoas dispostas, pessoas que vão levantar 2, 3, 4, 5 vezes e falar assim: para onde iremos nós? Se você entendeu o que é a salvação, você sabe que não tem lugar no mundo para você. Não deixe mais o diabo dividir a sua vida. Porque em nome de Jesus, a igreja no Brasil está levantando num tempo que ela não vai ser dividida mais. E nunca mais vai ser conquistada. Pelo contrário, nós vamos conquistar. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você é a igreja? Então essa palavra é para você. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós escutamos aquilo que o Teu servo Paulo escreveu, inspirado pelo Teu Espírito, à igreja de Corinto, Senhor. E isso serve para nós também, para a nossa nação, para o nosso país, para o Vale do Paraíba. Nós temos procedido, Senhor, de maneira equivocada diante do Senhor, fazendo divisões na Tua obra, no Teu rebanho, impedindo, Senhor, dividindo o corpo de Cristo. Aqueles irmãos que gostam de estudar lá da Batista, eles falam assim: não, eu sou olho, eu vou criar um grupo de olho. Aqueles irmãos da Assembleia, da Wesleyana, que gostam de uma coisa mais pentecostal, eles falam assim: não, eu sou a boca, então eu quero ficar aqui separado. Não, Senhor, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que a gente esteja num só corpo e num só espírito, entendendo que embora o outro irmão busque que ele esteja tendo uma experiência diferente com o Senhor, não significa que é uma igreja diferente. E que o maior beneficiado com tudo isso não é o Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que nós possamos ter uma experiência real com o Senhor. E quando eu falo de experiência, eu não falo só dos dons, eu falo também dos dons. Mas a experiência principal, que é um coração convertido ao Senhor, pessoas que têm misericórdia, que andam em amor, que não julgam o outro, pelo contrário, que estendem a mão, Senhor, que pega pelo braço, que levanta, que sara a ferida como bom samaritano, porque foi essa a ordem que o Senhor deu. Não é para perguntar de onde aquele homem era, se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era um gentil, não. Se ele acreditava em Deus ou se ele não acreditava, não. É tão somente para a gente descer da nossa cavalgadura, Senhor, e como é difícil a gente descer dos nossos conceitos e preconcepções, principalmente religiosas, e atar a ferida do necessitado, e trazer cura àquele que precisa de cura, e trazer uma palavra àquele que acha que nem o Senhor ama ele, Pai. Pai, quantas pessoas que acham que o Senhor Deus não ama eles? Quantos homossexuais que acham que o Senhor não ama eles? Quantas pessoas que estão na droga agora que acham que o Senhor não ama mais, Senhor? Senhor, eu já me afastei uma vez, Senhor. E quando eu me afastei, eu achava que o Senhor não me amava mais. Mas como o Senhor disse para Pedro, Senhor, quando o Senhor ressuscitou, Pedro que se achava o pior de todos por ter negado o Senhor, por ter rejeitado. Quando o Senhor ressuscitou, o Senhor falou assim: chama os meus discípulos e chama Pedro. Que eles entendam que hoje o Senhor está chamando os discípulos, está chamando eles, Senhor. Que não importa o lugar onde ele esteja hoje, o Senhor os ama. O Senhor nos ama, Senhor. E não é porque nós somos bons, mas é porque o Senhor é misericordioso. Que a Tua cura esteja sobre nós, que a Tua palavra seja derramada sobre nós, porque o Senhor disse que derramaria água sobre o sedento. Então hoje eu peço, derrama água sobre todos que estão ouvindo, sobre a minha vida, sobre nós.
em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.